Ligaste aqui? Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início à escola dominical. Vamos começar com uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, damos-te graças por estarmos aqui mais uma vez reunidos, Senhor, para aprender da Tua palavra. Que Tu nos ajudes, Senhor, me ajudes a mim particularmente a expor o ponto que vamos aprender hoje, mas que cada um de nós possa aprender mais sobre Ti, sobre a Tua soberania, sobre o chamado eficaz, Senhor. És Tu que vens a nós, Senhor. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Senhor. Nada poderíamos fazer para ser salvos. Foste Tu, na Tua graça maravilhosa, Senhor, graça especial que veio a nós e nos salvou, Senhor. Que possamos entender isso nesta manhã e que isso redunde em louvor e honra do Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Ora, então nós vamos dar continuidade ao estudo da Confissão de Fé, como temos feito todos os domingos, e hoje estamos no capítulo 10 e vamos aprender sobre a vocação ou o chamado eficaz. Podes passar para a frente, se faz favor. Os irmãos conseguem ler daí? Algum irmão que possa ler os parágrafos? Ou está muito longe? Pelas vossas caras? Ou estão com sono? Ou está muito longe? Consegues ler, Jair? Primeiro? Aqueles a quem Deus predestinou para a vida, a Ele apraz em seu tempo determinado e aceitável, chamar eficazmente por sua palavra e Espírito, do estado natural de pecado e morte no qual eles estão por natureza, para a graça e a salvação por Jesus Cristo. Isso Ele faz iluminando suas mentes de maneira espiritual e salvífica, para que entendam as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e, por sua onipotência, predispondo-os para o bem e atraindo-os irresistivelmente para Cristo. No entanto, eles vêm a Cristo muito livremente, sendo para isso feitos dispostos pela sua graça. Muito bem. Parágrafo 2. Alguém pode ler? Esse chamado eficaz é somente por livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista do homem, e nem de algum poder ou agência da criatura, sendo ele totalmente passivo nisso. Estando morto em pecados e transgressões, até que, sendo vivificado e renovado pelo Espírito Santo, ele é feito capaz de corresponder a esse chamado, e a receber a graça oferecida e comunicada nele. Para isso é necessário um poder que, de modo nenhum, é menor do que aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Parágrafo 3. Alguém pode ler? As crianças eleitas que morrem na infância são regeneradas e salvas por Cristo, através do Espírito que opera quando, onde e como lhe agrada. Do mesmo modo são salvas todas as pessoas eleitas, incapazes de serem chamadas exteriormente pelo ministério da palavra. Só um parênteses. Este parágrafo, porque é bastante complexo e de difícil interpretação, vai ficar para o pastor, está bem? Achamos melhor que seja ele a falar sobre esse assunto, porque é um assunto complicado, da morte infantil e daqueles que são mentalmente incapazes. E, portanto, este assunto vai ficar para ele, ok? Parágrafo 4. Alguém poderia ler, por favor? Outros não eleitos, embora possam ser chamados pelo ministério da palavra, tenham algumas das operações comuns, não sendo eficazmente atraídos pelo Pai, eles nem querem e nem podem verdadeiramente vir a Cristo. Portanto, não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos os que não servem a religião cristã, os mais diligentes que sejam em conformar suas vidas à luz da natureza e regras da religião que professam. Muito bem. São estes os 4 parágrafos deste capítulo sobre o chamado eficaz.
Podes passar para a frente, Malu, por favor. Vamos então ver um esboço do capítulo. Aqui no parágrafo 1 que lemos, nós temos a visão geral do chamado eficaz. E quem são então os seus destinatários? Aqueles a quem Deus predestinou para a vida. Ora, portanto, nós, ao estudarmos a confissão, se vocês se aperceberem, ela foi construída pelos teólogos que a fizeram. Ela é construída de uma forma como se fosse uma casa, não é? Portanto, temos a base e depois vai sendo construída. Por isso é que começa o capítulo 1 é a palavra, porque é a base de tudo aquilo que nós aprendemos, e depois vai sendo construída por aí. A semana passada, nós, no capítulo 9, falámos sobre o livre-arbítrio. Não sei se os irmãos se lembram, estavam cá. E porquê é que a semana passada sobre o livre-arbítrio e agora sobre o chamado eficaz? Precisamente por isto. Aqueles a quem Deus predestinou para a vida. O que é que nós aprendemos a semana passada? Que o homem, por causa do pecado de Adão, está morto nos seus delitos e pecados. Foi isso que aprendemos. O homem não tem um arbítrio livre como se pensa, não é? Há muita gente que advoga isso. Mas isso não corresponde à verdade. O homem, desde que pecou, o seu arbítrio, tem arbítrio sim, mas tudo aquilo que ele faz é para o mal. Ele é incapaz de fazer alguma coisa que agrade a Deus. Por causa do pecado de Adão, o homem, há um fosso entre Deus e o homem é incapaz de agradar. Ele não tem nada nele que possa vir a Deus. Por isso é que quando falamos do chamado, tem que ser Deus a predestinar para a vida. Há uma corrente evangélica que diz que Deus viu no corredor do tempo aqueles que iriam ser salvos. Mas isso é impossível, precisamente por isso, porque o homem está morto. E um morto não tem vontade própria. Um morto não tem poder de decisão. Nós sabemos isso, um morto físico não tem poder de decisão. Um morto espiritual, da mesma maneira. Então, vemos já a secção B, o seu autor, Deus o Pai. Nós aprendemos também, salvo erro no capítulo 7, sobre a aliança da redenção. Deus da eternidade, Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo fizeram uma aliança, não é? Em que Deus elegeu um povo para o seu Filho, o Filho veio à Terra executar esse plano de redenção e o Espírito Santo aplica essas verdades naqueles que o Pai elegeu e que o Filho morreu por eles. Então, o autor, Deus o Pai, ele predestinou para a vida certos indivíduos. Ele elegeu pessoas. Ninguém poderia escolher. Foi ele que, especificamente, escolheu pessoas para ele. Então, os seus destinatários quem são? São todos aqueles que Deus predestinou para a vida. Ele é que escolheu. Ok? E agora vamos ver passagens bíblicas para nós percebermos isso. Eu sei que é difícil nós, para algumas pessoas, entender que Deus é que elege. Elege uns em detrimento de outros. Por isso é que as pessoas, porque somos pecadores e que somos antropocêntricos, por assim dizer, não queremos crer que é Deus que vem às pessoas. As pessoas dizem, não, eu tive o poder de escolher. Mas não, é isso que vamos ver agora. Se alguém puder abrir em Romanos 8, 28 a 30... Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que antes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então o que é que nós vemos aqui? É Deus que chama segundo o seu propósito. Aos que de antemão conheceu. Aqui a palavra conheceu implica intimidade. Assim como nós vemos lá, Adão conheceu Eva e teve um filho, gerou um filho, conheceu Eva. Nós sabemos o que é que quer dizer. Aqui Deus também de antemão conheceu aqueles que ele quis conhecer. Entendem? Há uma intimidade de Deus para com o Gédi, para com o Malu, para com o Numan e para cada um de nós que foi eleito. Da eternidade, sem que nós tivéssemos feito alguma coisa. Então, aqueles que ele de antemão conheceu, predestinou-os para serem conforme a imagem do seu filho. Esse é o objetivo, é sermos conforme a imagem do seu filho. E o que é que depois diz? Aos que predestinou, a esses também
Chamou. É isso que nós estamos aqui a falar. Deus chamou, predestinou para a vida. Portanto, nós, todos aqueles que são os receptores da graça do Senhor, da graça salvífica, são aqueles que Ele predestinou para a vida. Então, vimos que o seu autor é Deus o Pai. E qual é a ocasião? É no seu tempo determinado e aceitável. Portanto, Deus elegeu na eternidade, mas depois cada um de nós é salvo no tempo e no espaço. Eu fui salvo num dia, o Jedi foi no outro, e cada um de nós foi num dia específico. Isto é o que quer dizer a sua ocasião, em seu tempo determinado e aceitável. Nós muitas vezes dizemos assim, caramba, fiz tanta asneira na minha vida, poderia ter sido salvo mais cedo, mas nós fomos salvos no dia que Deus quis que a gente fosse salvo. Nós fomos chamados eficazmente no dia, nem mais cedo nem mais tarde. Foi no dia determinado, no tempo aceitável do Senhor. Ok? Portanto, e tudo aquilo que a gente, isso que seja de consolo, porque a gente, eu falo por mim, a gente faz muitas asneiras, fez muitas asneiras, mas todas essas coisas cooperam para a nossa salvação. Ok? Então, a eficácia desse chamado, isto aqui parece que é uma redundância, não é? A eficácia do chamado eficaz. Como é lógico, o chamado de Deus é eficaz. Aqueles que Ele chama, Ele vai, como vimos aqui em Romanos, Ele chama, justifica, santifica e glorifica. Não há meios trabalhos para Deus. Portanto, é eficaz no sentido em que todos aqueles que Ele chama para Ele vão vir a Ele. Ok? E quais são os meios? Os meios que Deus usa são a sua palavra e o seu Espírito. Portanto, Romanos 10 fala-nos sobre a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Portanto, este é o meio que Deus usa, a palavra. Nós temos que pregar a toda a gente. Jesus chamou, nós não sabemos quem são os eleitos, como é lógico, e portanto nós somos chamados, ordenados pelo Senhor, a ir e pregar o Evangelho. Nós vamos e pregamos a toda a gente. Agora reparem, nós estamos a pregar a 100 pessoas. E daquelas 100 pessoas, o Senhor tem os seus eleitos ali, imagina 4 ou 5 pessoas. Portanto, nós pregamos a 100 pessoas, a palavra está a ser pregada, mas depois tem o segundo elemento, o segundo meio, que é o Espírito. Enquanto que a palavra, nós estamos a pregar a mortos, e a palavra entra por um lado, sai pelo outro, há 4 ou 5 que o Senhor elegeu e o Espírito vivifica. Então, o meio da palavra vai e o Espírito, pela palavra, vivifica essa pessoa. Enquanto que nos outros ela entra e sai, naquela palavra o Espírito regenera o coração da pessoa, traz fé à pessoa e a pessoa, naturalmente, crê no Evangelho e é salva. Portanto, esses são os meios, a palavra e o Espírito. Há muita gente que lê a palavra e que nunca vai ser salva, porque se o Espírito não agir, não vale a pena. Mas também, ao contrário, ou seja, o Espírito não pode agir se não for mediante a palavra. Ok? Portanto, nós precisamos sempre de pregar o Evangelho. Esse é o meio que nós temos que sempre usar, porque as pessoas só vão ouvir e só vão ter fé, como Paulo diz lá em Romanos 10, se nós pregarmos. Mas dependemos sempre do Espírito Santo. Ok, e a transformação? A sua transformação do chamado. Portanto, o que é que acontece? Está lá no parágrafo 1. Nós passamos do estado natural do pecado e morte, no qual os homens estão por natureza, para a graça e salvação por Jesus Cristo. Portanto, o chamado eficaz faz isto. Deus, quando chama e salva as pessoas, transforma o coração de pedra, como está lá em Jeremias, transforma o coração de pedra em coração de carne, e a pessoa começa a ganhar um entendimento daquilo que são as verdades do Evangelho, e então deixa o estado de pecado e de morte e vem para a graça e a salvação por Jesus Cristo. Ok? E o funcionamento desse chamado, temos lá, eu aqui queria ler o parágrafo. A segunda parte do parágrafo diz assim, se quiseres pôr lá, Maluz, faz favor outra vez no parágrafo, para as pessoas acompanharem. Portanto, o funcionamento é este. O parágrafo 1. Portanto, na parte B, onde diz, isso ele faz. Portanto, isso ele faz, iluminando suas mentes de maneira espiritual e salvífica, para que entendam as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne,
renovando as suas vontades e por sua omnipotência, predispondo-os para o bem e atraindo-os irresistivelmente para Jesus Cristo. Pronto, podes voltar lá. Portanto, o funcionamento é este. Portanto, como eu já repeti, Deus vem ao homem, o homem está morto nos seus delitos e pecados, o homem é incapaz de perceber as coisas de Deus, o homem é rebelde contra Deus, é filho da ira, é inimigo de Deus, como a palavra de Deus nos diz isto várias vezes, e então o Espírito, o chamado eficaz é esse, é quando o Espírito, pela palavra, vem, opera, transforma, ilumina o entendimento do homem, e o homem começa a entender as coisas de Deus, começa a entender a sua necessidade de um Salvador, começa a perceber que ele por ele não é capaz de vir, começa a perceber a beleza do Evangelho, e então Deus atrai-o para ele. E depois há uma coisa que muita gente que não é da corrente tão reformada que diz, então quer dizer que Deus traz mesmo aqueles que não querem vir, vêm. Mas há aqui uma coisa, Deus atrai amorosamente. Portanto, quando Deus abre os olhos do entendimento da pessoa, a pessoa vem livremente, que é o que diz ali. Eles vêm a Cristo muito livremente. Vêm com todo o amor. Assim como um escravo físico, antigamente, portanto, um escravo que era maltratado, vilipendiado lá pelo seu senhor, passava fome, passava miséria, e depois vem alguém que o resgata, ele não vai dizer que não. Da mesma forma, assim como um escravo, assim nós, quando nós entendemos a beleza de Cristo, a beleza do Evangelho, quando nós entendemos a nossa podridão, aquilo em que nós estávamos e o Salvador que nós temos, nós livremente vimos a Cristo. Portanto, isso é graça irresistível, é a doutrina da graça irresistível, chamada eficaz. Ou seja, não conseguimos resistir a essa graça. Aqueles que Deus chama eficazmente não conseguem resistir a essa graça. Vêm em amor. Portanto, este é o esboço do capítulo do parágrafo 1. Vamos agora ao parágrafo 2. Como eu expliquei, não vamos fazer o parágrafo 3, vai ficar para o pastor. O parágrafo 2 fala sobre a agência. Já lemos, mas eu vou repetir. Esse chamado eficaz é somente por livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista no homem e nem de algum poder ou agência da criatura, sendo ele totalmente passivo, portanto a criatura totalmente passivo nisto, estando morto em pecados e transgressões, até que sendo vivificado e renovado pelo Espírito Santo, ele é feito capaz de corresponder a esse chamado e a receber a graça oferecida e comunicada nele. Para isso é necessário um poder que de modo nenhum é menor do que aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Portanto, isto no fundo só vem fortalecer mais o pensamento do parágrafo 1. Fala-nos sobre o único agente na salvação. O homem não tem parte nenhuma na sua salvação. Ainda que muita gente diga assim, e nós acho que já ouvimos todos, Jesus deu 99 passos, só tens que dar um. É mentira. Jesus deu os passos todos, porque nós estávamos mortos. Nós não tínhamos capacidade. Por isso é que se fala em monergismo. Se os irmãos sabem, monergismo quer dizer que é um que trabalha só um. Portanto, não há nada. O único agente aqui é Deus. Deus que vem. É Deus o Pai que elege, é Deus o Filho que executou o plano da redenção, dando portanto, vivendo a vida perfeita, morrendo na cruz, a morte sacrificial, ressuscitando, e depois o Espírito Santo aplicando essas verdades, chamando o homem, renovando o seu coração. O único agente desse chamado é Deus, ok? Isso é o que o ponto 2 trata, a questão relacionada com a sua agência. Pronto, mas vamos agora abordar mais um bocadinho sobre esse parágrafo 1 e 2, se não te importares para a frente, Malu. Portanto, a base bíblica para a doutrina do chamado eficaz. Esse é o primeiro, não é? A sua factualidade. Portanto, há um chamado diferente do chamado geral do Evangelho. Alguém possa abrir em Mateus 22, 14 e outro, 1 Coríntios 1, 23, 24. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Exato.
1 Coríntios 1, 23 e 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ok, pronto. Chega-nos esses dois versículos. Estamos a falar sobre a factualidade do chamado eficaz. É um facto chamado eficaz. E nós aprendemos e vemos aqui. Portanto, há um chamado diferente do chamado geral. Como eu já disse antes, nós pregamos a toda a gente. Nós somos chamados a pregar a toda a gente. O chamado é para todos. O homem é responsável. Também aprendemos a semana passada sobre isso. O homem é responsável pelas suas ações. De forma alguma, Deus vai julgar um homem que não seja responsável pelas suas ações. Contudo, como também já aprendemos, o homem está morto e, como tal, é incapaz. Então, o que é que acontece? Aquilo que vimos lá em Mateus, Jesus falou: muitos chamados, poucos escolhidos. Só aqueles que Deus escolheu é que vão ser chamados eficazmente. É sobre isso que fala. Portanto, segundo estas passagens, os chamados não são todos aqueles que ouvem o Evangelho, mas apenas aqueles que são salvos por ele. Isto é que é o chamado eficaz. Ok? Podemos passar à frente, Malu, por favor? Portanto, a sua prioridade, como também já vimos, o chamado é anterior a qualquer resposta humana. O homem só responde quando o Espírito Santo vem a ele. O segundo ponto, embora o chamado eficaz anteceda a fé, não há qualquer intervalo entre eles. O que é que acontece? E nós vamos já perceber isso à frente. Mas o homem, para responder, ele tem que ter fé. E há gente que diz, não, tens primeiro a fé e depois respondes. Mas para tu teres fé, lá está, tens que ser regenerado. Então é Deus que tem que operar isso. Portanto, esse chamado eficaz é anterior. Deus chama eficazmente, ressuscita o homem, regenera o homem e depois o homem pode... Os irmãos estão a perceber? Eu estou a olhar para vocês. Estão a entender mais ou menos aquilo que eu estou a falar? Pronto. Portanto, o homem não consegue responder. O homem não tem. Repetimos. Vamos repetir. Isto vai ficar, se calhar, até enfadonho. Mas o homem está morto. Entendam isto. Está morto, não consegue responder. Portanto, o chamado proveniente é um chamado que vem antes de que o homem possa responder. Regenera o homem e então o homem, sim, depois pode responder. Portanto, é verdade que do ponto de vista lógico, parece que a regeneração vem antes da fé. Portanto, e nós vamos já ver isso mais à frente na Ordem dos Salutis, mas é assim, é tudo em simultâneo. Deus regenera o coração do homem, transforma o coração de pedra em coração de carne, dá-lhe a fé e dá-lhe a capacidade depois então para responder. Portanto, é verdade que do ponto de vista lógico, vamos ler ali, a regeneração anterior à fé, mas é anterior apenas deste ponto de vista, pois a pessoa que vem a ser regenerada sempre exercerá a fé para a justificação. Portanto, ela é de um ponto de vista lógico anterior, mas de um ponto de vista cronológico não. É simultâneo. Tudo é feito de uma maneira, num só tempo. Portanto, a salvação que procede do Evangelho nunca vem nós à parte da fé. A pessoa que é meramente regenerada não é salva. E a simples razão disso é o facto de que não existe tal pessoa. Não existe aquela ideia de que fui regenerado, mas eu não aceitei. Não. Se Deus regenera, vai fazer o trabalho até ao fim. Aqueles que Deus regenera, dá-lhes a fé para que possam ser justificados, para que possam ser santificados e para que possam ser glorificados. Não há meio trabalho. A regeneração automaticamente leva-nos à fé que nos leva à justificação. Estão a perceber? Portanto, não há regeneração sem fé. O trabalho parece, lá está, do ponto de vista cronológico, parece que uma coisa leva à outra, mas as duas coisas são conjuntas. Portanto, este processo chamamos de Ordo Salutis, que é a ordem da salvação, e nós agora vamos ver ali um gráficozinho para percebermos a tal ordem da salvação. Isso é algo que a teologia reformada desenvolveu. Então, como já vimos, Deus elegeu, desde a eternidade passada, na tal aliança da redenção, como já falámos, Deus elegeu um povo para si, não é? Isto na eternidade passada. E depois,
individualmente, no tempo e no espaço, a cada um de nós, o que é que acontece? O chamado, portanto, nós ouvimos a palavra, fomos chamados. Ao sermos chamados, fomos regenerados. Essa regeneração leva-nos à conversão, que por sua vez leva-nos à justificação e à adoção. Portanto, esses 5 pontos, particularmente chamado, regeneração, conversão, justificação e adoção, são simultâneos. Parecem cronológicos, mas são simultâneos. É o trabalho da graça, portanto, é as doutrinas da graça, portanto, é a salvação que Deus faz na nossa vida. Portanto, fomos chamados, ao sermos chamados, o Espírito vivificou-nos, regenerou o nosso coração. Isto leva-nos ao tal entendimento do Evangelho, ao entendimento da nossa podridão, ao entendimento que nós somos inimigos de Deus, ou éramos inimigos de Deus, e que realmente precisamos de Jesus Cristo. Isso o que é que faz? Converte-nos, arrependemos dos nossos pecados, depositamos a nossa fé em Cristo, na obra salvífica de Cristo, a única coisa que nos pode salvar. Portanto, Deus dá-nos esse entendimento. E isto o que é que nos faz? Faz com que nós sejamos justificados. Somos justificados pela fé em Cristo, não é o que diz lá em Romanos 5. E ao sermos justificados, somos adotados na família. Portanto, esses 5 pontos, ainda que pareçam cronológicos, portanto, eles são todos simultâneos. E então, depois desta situação acontecer no tempo e no espaço a cada um de nós individualmente, o que é que acontece? Vamos sendo santificados e perseverados até ao dia da glorificação. Portanto, isso depois é um processo contínuo, até Deus nos levar à glória. Ok? Isto é a ordem da salvação que os reformados desenvolveram. Até aqui tudo bem? Ok, vamos passar à frente. Pronto, a eficácia do chamado. Mais uma vez estamos a ser redundantes. Se o chamado é eficaz, naturalmente que a sua eficácia é plena, não é? Portanto, a chamada eficaz é biblicamente demonstrada a partir da sua relação com a doutrina da eleição. Já lemos Romanos 28 a 30 e percebemos que Deus desde a eternidade elegeu, e esses que Ele elegeu, Ele chama eficazmente. Há uma coisa que nós temos que entender. Deus elegeu 100, não vai chamar 50, não vai justificar 30 e não vai santificar 20. Todos os que Ele elege, Ele vai levá-los à glorificação. Portanto, o chamado é o resultado da eleição. A eleição é o padrão em que se baseia o chamado. Vou-me repetir, mas é aquilo que nós já falamos. Aqueles de quem Deus se compadeceu e teve misericórdia, e que Deus elegeu, no tempo e no espaço vão ser chamados. Aconteceu com cada um de nós. Cada um de nós, no seu dia, ouviu o Evangelho e entendeu que precisava de se arrepender e depositar a sua fé na obra de Cristo. O que é que isto demonstra? Demonstra que, e naturalmente depois o tempo o dirá, se permanecermos na fé, mas isto demonstra que fomos eleitos. Ok? Portanto, ela também demonstra o grande poder divino. Portanto, nós vemos no Salmo 29 que a voz de Deus é poderosa na natureza, mas também na redenção. Um chamado como este é criar infalivelmente a resposta para o qual ele é feito. Vamos ler João 5:25, por favor. Alguém possa abrir? João 5:25. Verdade, de verdade, vos digo, virá a hora que chegou. E os mortos ouvirão a voz do Filho e ao ouvirem viverão. Muito bem. Nós temos um paradigma, há uma história bíblica que é o paradigma do chamado eficaz. Vocês recordam-se qual é? Lázaro, exatamente. Lázaro é o paradigma, portanto. Lázaro estava morto, o Senhor deixou ali 4 dias e depois quando chega lá diz: Lázaro, anda para fora. E Lázaro veio. Isto é o melhor exemplo que nós temos de entendimento do que é o chamado eficaz. Quando Deus fala, não vale a pena. O homem vem. Morto que esteja, há 4 dias, já cheirava mal. E veio para fora. Quando Deus chama, nós vimos. A eficácia é essa.
Não andou ali Jesus, não disse, Lázaro, ó Lázaro. Não andou ali meia hora, um quarto de hora, não andou ali, vai lá ver se ele... Não, chamou e ele saiu para fora. Assim é com todo aquele que é chamado. Portanto, um chamado como esse deve-se criar infalivelmente a resposta para o qual Lázaro infalivelmente veio para fora. E qualquer um de nós que foi chamado, infalivelmente vai a Deus. Portanto, a eficácia é essa. Podes passar para a frente, por favor? E a sua individualidade. Portanto, o chamado eficaz não é meramente coletivo, ele é pessoal e individual, como nós já aqui falamos. Estamos aqui um grupo de pessoas, mas cada um foi chamado individualmente. Cada um de nós, no seu dia, na sua hora, foi chamado. E agora estamos aqui, um grupo que foi chamado, um grupo que é eleito, um grupo que um dia há de estar na glória com o Senhor. Mas cada um de nós individualmente, e portanto o chamado é individual. Okay? Não podemos restringir a eficácia do chamado a um grupo ou igreja enquanto negamos, ao mesmo tempo, o chamado irresistível do indivíduo. Pronto, e assim terminamos o parágrafo 1 e 2. E agora eu queria ver com os irmãos o 4, muito rapidamente. Podes pôr o parágrafo 4, por favor, Malu? Pronto, como também já vimos, aqui também fala do que é chamado geral. O nosso, por assim dizer, o chamado eficaz ou o chamado particular, esse é o chamado geral. Outros não eleitos, embora possam ser chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas das operações comuns do Espírito, contudo, não sendo eficazmente atraídos pelo Pai, eles não querem e nem podem verdadeiramente vir a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Alguém abra, por favor, em Mateus 13, 20, 21 e outro em João 6, 13, 20, 21. Porém, o que foi semeado em verticais é o que ouve a palavra e logo percebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes tem pouca duração. E chegada à angústia e à perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Exatamente. O que é que acontece aí? Gente que parece que... E acontece aqui, acontece connosco, acho que já todos vimos, gente que vai à igreja e que serve na igreja e que está muito bem e parece que é um irmão de verdade, mas depois de repente desaparece, vira ateu, não quer saber. O que é isto? É aquilo que a irmã falou, que o Senhor falou lá na parábola. Portanto, quando o espírito não regenera efetivamente, há muitos, e é, e é isso que o parágrafo está a tratar, há muitos que são chamados pelo Ministério da Palavra, têm algumas operações comuns do Espírito, mas como não foram eficazmente atraídos pelo Pai, não são eleitos, não são verdadeiramente cristãos. Então, sai. Alguém leia João 6, quem abriu em João 6, 44, 45 e depois 64 a 66. Os versículos 44, 45 e depois 64, 66. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. 64, 66. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, senão pelo Pai, se pelo Pai não lhe for concedido. Muito bem. Então nós percebemos aqui que é o Pai que concede os eleitos aos filhos. Nós não podemos forçar nada, não há nada que nós possamos fazer. E infelizmente muitas igrejas têm sucumbido à ideia, têm caído na ideia do pragmatismo,
de que se fizer uma boa programação, se fizer um culto de jovens, se fizer boa música, mas é o Pai que traz as pessoas para o Filho. E nós temos que perceber isso. É o Pai que soberanamente opera esse trabalho que elegeu e depois é o Espírito que opera a regeneração nas pessoas. Portanto, o que o parágrafo nos está aqui a dizer é que estes, e temos o exemplo, falou-nos ali de Judas, e há outro exemplo que eu ontem estava a preparar e lembrar. Não sei se os irmãos se lembram de Demas. Paulo fala de Demas em 2 ou 3 epístolas e diz: cumprimenta-vos Lucas, o médico amado, não sei o quê, e Demas. E 2 ou 3 vezes. E depois, na última carta de Paulo, em 2 Timóteo, o que é que fala lá sobre Demas? E Demas, amando o presente século, abandonou-me. Demas está lá na Bíblia. Parecia um discípulo, parecia um amigo de Paulo, um companheiro de lutas de Paulo, mas de repente amou o presente século e foi à vida dele. Portanto, isto é o que acontece com muita gente. E é isso que o texto nos está a falar. Portanto, não podem ser salvos, muito menos poderão ser salvos que não seguem a religião cristã, por mais diligente que sejam em conformar suas vidas à luz da natureza e regra da religião que professam. Aqui fala-nos mais sobre aquelas pessoas que querem por si próprias se chegar a Deus, não é? Dizem, não, mas eu faço o bem, eu nunca matei, nunca roubei, eu ajudo as pessoas. São pessoas que são rebeldes, que são inimigas de Deus e que pensam que pelas suas boas ações, pelas suas boas obras, podem chegar diante de Deus. É disso que o texto está aqui a falar. São pessoas que se querem religar a Deus, porque é isso que a religião quer dizer, religar, mas querem se religar pelas suas próprias ações, pelas suas próprias boas obras. E nós sabemos que isso é impossível. Irmãos, e terminou assim o nosso estudo. Vamos ter agora um breve intervalo, podem tomar um cafezinho e depois vamos começar o nosso culto. Amém?